Salmos, capítulo 11. Eu quero falar de uma tentação de Davi, e que ele esboça por meio de um salmo. E a tentação dele era o jeitinho brasileiro. Nós somos tentados de diversas formas. A tentação não é simplesmente você cometer um pecado, mas a tentação pode ser um caminho, um atalho que você pegue e que te leve ao pecado. E que te leve a uma circunstância da qual Deus não se agrada. E foi isso que aconteceu. Salmos capítulo 11, versículo de número 1. Ele diz: no Senhor confio. Podem se assentar. Uma das relíquias e dos tesouros humanos que os seres humanos têm são convicções próprias. Vivemos hoje numa época, e isso vai aumentar cada vez mais, onde as convicções dos seres humanos se tornarão cada vez mais voláteis, cada vez mais frívolas, cada vez mais sem fundamento. As convicções humanas, elas não salvam. As convicções humanas não santificam. As convicções humanas devem ser geradas pela ação do Espírito e da Palavra dentro do caráter humano. As convicções humanas fazem parte da cura do Espírito Santo de Deus dentro dos nossos corações. Davi tinha inúmeras debilidades, mas Davi tinha algumas vantagens que alguns de nós não temos. Uma das vantagens que Davi tinha era uma convicção respaldada em Deus e definida pelo próprio caráter. As nossas convicções devem ser respaldadas, nascidas em Deus, devem ser rudimentadas na palavra, mas devem ser respaldadas e mantidas pelo nosso caráter. Por quê? Porque se um cristão, ele tem um fundamento da Escritura dentro dele, mas ele não tem caráter sustentável para sustentar aquele fundamento, não vai durar muito tempo. Por exemplo, o cristão recebe um fundamento que Deus o ama. E ele recebe aquele fundamento pela ação do Espírito, pelo poder da palavra, só que não existe caráter, não existe consistência no caráter dele para que ele possa manter aquele fundamento. Então, quando vier as provações e as circunstâncias de dúvidas e questionamentos, esse fundamento do amor de Deus não terá sustentabilidade e ele vai começar a duvidar do amor de Deus para com ele. Por isso que a obra do Espírito Santo não é só alicerce, mas é o levantar das paredes, pois as paredes vão produzir provisões e coberturas para os fundamentos. Resumindo, fundamentos são postos pelo Espírito Santo de Deus em nós, mas sustentados pelo nosso caráter cristão. O que é o caráter cristão? É a suma e a totalidade daquilo que temos crescido, amadurecido e principalmente limpos pela ação da palavra. Diga, eu estou entendendo. Davi tinha várias debilidades, mas ele tinha um caráter cristão, cujo fundamento da palavra existia nele e era sustentado por aquele caráter de quem confiava. Então ele começa o salmo dizendo assim, o que ele diz no salmo? Se você fosse escrever um salmo de confissão e de tentação, ele começaria assim. Davi começa com a resposta. Ele começa com a resposta. Quais são as nossas orações que já começam com resposta? Você está passando por uma aflição,
um problema, por uma ameaça, e a primeira coisa que você diz na oração, Deus, eu creio em ti. E aí você começa a descrever o seu problema. Foi assim que Davi fez. Ele começa a oração dele dizendo da parte dele o que é que existia. Ou seja, as circunstâncias e as tentações não me defraudaram, não me denegriram, não me titubearam. E ele dizia assim, no Senhor eu confio. Ponto. E aí ele fica alarmado, indignado do convite dos amigos dele. Os amigos dele estavam convidando Davi para fugir. Estava dizendo, Davi, foge, Davi, foge, Davi, foge, Davi. Como é que pessoas fogem de seus problemas? Você já parou para pensar como pessoas fogem? Lembra de Noemi e o marido? Fugiu da crise para Moabe. O que mais? Vamos falar das fugas de hoje em dia. As pessoas fogem dentro da igreja? Fogem atrás de cargo, fogem atrás da religião, fogem atrás da personalidade, fogem de um problema familiar e conjugal, elas fogem de um problema no trabalho, elas fogem de um problema, elas fogem de Deus. Como que as pessoas fogem de Deus dentro da igreja? As pessoas fogem de Deus dentro da igreja. Você acha que crente foge de Deus fora da igreja? Não, ele foge de Deus dentro da igreja. Aí chega na igreja, ele liga o piloto automático, escuta e vai embora. Mas ele está fugindo de Deus. Por quê? Porque quando nós chegamos para o culto, nós cultuamos, o que nós temos que fazer? Entregar o nosso coração, seja ele como estiver. Angustiado, triste, abatido, tem que falar o que é que está sentindo. Deus, eu estou assim, assim, assado, cozido, refogado. Deus, essa é a minha vida. Mas quando eu chego para cultuar Deus e não existe essa entrega, eu liguei o piloto automático. Então eu estou fugindo de Deus dentro do culto. Eu estou apresentando a Deus aquilo que nada tem a ver comigo. Estou cantando aquilo que eu não vivo. Estou ouvindo aquilo que eu não escuto. Davi disse assim, no Senhor eu confio. Quer dizer, ele estava declarando a profissão de fé dele, mesmo em meio a um convite que ele sugeria como uma tentação. Porque fugir é uma tentação. Quantas fugas que nós já elaboramos e até efetuamos na nossa vida. Fugimos da tristeza, fugimos da decepção. A mãe que ora pelo filho, o filho começa a melhorar espiritualmente, começa a dar alguns indícios. A mãe já, obviamente, já entra naquela euforia, fugindo na euforia, não entendendo que se o filho melhorou ou piorou, os olhos dela têm que estar não na melhora e nem na piora, mas em Deus. Hoje eu disse isso para uma pessoa, e essa pessoa disse para mim, olha que bênção, está melhorando, uma pessoa muito próxima a mim, está melhorando. Eu disse, peraí, hoje melhorou, amanhã pode piorar. Como assim? Os seus olhos têm que estar no Senhor, e não na pessoa da qual é alvo da sua oração. Hoje piora, amanhã melhora, isso oscila. Enquanto Deus não fizer, não está feito. Somente quando Deus fizer, atestado o que Deus fez, pronto. E os olhos ainda continuam no Senhor. A fuga é algo que todos nós somos convidados diariamente e sempre. Fugimos ao acharmos que da nossa maneira vamos resolver os nossos problemas. Fugimos ao acharmos que se fizermos isso, ou aquilo outro, a situação vai ficar mais facilitada. E ele diz assim, no Senhor eu confio. Quando nós confiamos em Deus, nós olhamos a fuga como um convite, uma tentação. Eu não posso cair em tentação fugindo de uma situação que eu tenho que enfrentar. Os caminhos de fugas nós atribuímos como se eles fossem de Deus, mas eles não são de Deus. Eles são humanos com algumas pitadas e algumas situações malignas, mas não são de Deus. E algumas fugas são todas elas estratégias infernais na vida dos crentes. Pastor, o que não é fuga? É o que você vai olhar aqui agora naquilo que ele escreve. Ele diz assim, como vocês podem dizer, a minha alma, fugir para a vossa montanha como pássaro? Como que vocês podem dizer que eu fuja para uma montanha? Como que vocês podem dizer para mim, para eu me esconder numa montanha? Como que vocês podem dizer isso para mim? Ele interroga.
E ele questiona as pessoas que dizem e dá uma alternativa. Você tem o hábito de questionar Deus, de questionar a vida ou questionar o problema? Você olhar para o problema e dizer assim, como é que você pode dizer para mim não crer em Deus? Como é que você pode dizer para mim me revoltar contra Deus? Se nós questionássemos os problemas e até mesmo questionássemos as nossas atitudes, não questionaríamos aquilo que Deus faz. Ele questiona aqueles que dizem-se amigos, trazendo a ele uma solução confortável. Ele diz, como é que vocês podem dizer para mim que eu tenho que fugir? Não enfrentar o problema, não enfrentar a situação. Vocês não podem dizer isso para mim, isso não faz parte do meu caráter, isso não faz parte do meu perfil. Eu não fujo, eu enfrento a situação, porque ela ainda está sustentável. Aí você diz assim, pastora, mas Davi uma hora teve que fugir de Saul. Sim, somente na hora que não houve mais sustentabilidade. Então ele percebeu que aquele era o momento, mas esse não. Ele diz, como vocês podem dizer que eu devo fugir? Isso não faz parte de mim. Eu tenho o hábito de enfrentar as situações, eu tenho o hábito de resolver os meus problemas, de resolver as minhas questões. Se nós questionássemos mais os convites, as tentações e os problemas, não estaríamos tão inseguros. Transforme a sua insegurança em questionamento alheio. Você olha para um problema e diz, como é que você pode exigir isso de mim? Como é que você pode querer isso de mim? Eu quero falar sobre 3 fundamentos de Davi. Eu quero ler o versículo 3 agora, para que eu possa falar dos 3 fundamentos. Ele diz, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? As folhas das árvores é fundamento? Os frutos das árvores é fundamento? O que é fundamento de uma árvore? A raiz. O que Davi diz? Se forem destruídos o fundamento, acabou a esperança de todo mundo. Acabou. Não tem mais esperança. As folhas da sua vida se dispersam. Os frutos, às vezes caem, vem outra remessa. Só que os seus fundamentos, eles não podem vacilar nem oscilar. Fundamento é fundamento. Davi diz, se fundamento balançar, não tem mais esperança. Você quer ler de novo? Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Quer dizer, o justo sobrevive dos fundamentos. Tem que ter fundamento. Eu quero falar de 3 fundamentos dele. Primeiro, ele confiava em Deus. Qualquer circunstância, ele confiava em Deus. Era algo inegociável. Quando é que você percebe que um crente confia em Deus? Quando não tem alternativa. Toda pessoa que tem alternativas não confia em Deus. A confiança deve ser analisada. Jesus não nos dá alternativa. Jesus nos dá a palavra. Se você é uma pessoa que tenta alternativa A, alternativa B, alternativa C, não existe uma confiança fundamental. Quando é que você confia em Deus? Você está nele e permanece nele. É dele que vai vir a solução. Não é do seu jeito, não é do jeito alheio, não é o que você pensa, não é o que o outro pensa, não é como uma folha ou como um fruto que cai e se perde ali, virando esterco, fertilizando a terra. Não. O primeiro fundamento de Davi é, eu confio em Deus. Aí eu quero perguntar para você mesmo perguntar para você, você confia em Deus? Você confia em Deus? Está ruim, está chorando, está ameaçado, está perigoso, está triste, está com falta, mas a confiança está ali. Satanás tenta, tem essa alternativa. Tem essa alternativa. Tem essa alternativa. Não. Eu confio em Deus. Ponto. Esse é o primeiro fundamento que Davi diz. Esse é o primeiro fundamento da minha vida.
É aquilo que eu mais prezo, ele diz. Eu confio em Deus. Quando é que você percebe que confia ou não? Quando as suas folhas são balançadas. Quando você balança junto com as folhas. Quando você balança junto com os frutos. Deus fez, você confia. Deus não fez, você continua confiando nele. Não está fazendo? Você acha que você confia em Deus. Você depende de Deus. Não existe operação para revolta, não existe operação para amargura, não existe lugar para indignações, não existe. O seu coração é todinho confeccionado à base de confiança. Você sabe que Deus vai fazer. Você sabe que Deus está trabalhando. As pessoas olham para você e dizem assim: por que tanta tranquilidade? Aí você diz: por que não tranquilidade? Hoje é muito comum o crente ter atitudes ímpias e camuflá-las como atitude cristã. Ele diz: o primeiro pilar, o primeiro fundamento, eu confio em Deus. Você e eu temos que ter uma certeza e trazer essa certeza para a nossa alma. Eu confio em Deus. Chuva, sol, noite, dia, eu confio em Deus. Segundo fundamento de Davi. Vamos ler o versículo 22, número 2. Pois eis que os ímpios armam um arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Davi não era uma pessoa abduzida. Ele sabia do que o ímpio é capaz. Ele sabe, eu sei do que o inimigo é capaz. Eu sei o que o inimigo pode fazer. Mas, poxa vida, eu também sei do que Deus pode fazer. É ou não é? Existem pessoas que tremem diante de toda a consciência, o conhecimento do que o diabo pode fazer. Mas eu sei o que meu Deus pode fazer. Eu confio nele. Eu confio nele. Você confia nas orações que você faz a ele. Você confia na história que você tem com ele, você confia naquilo que ele já fez na sua vida, mas muito mais do que isso, você confia em Deus. Você sabe que ele é Deus. Davi sabia do que o inimigo era capaz, mas ele também sabia do que Deus podia. Amém? Pastor, o diabo pode fazer muitas coisas, só que Deus também pode desfazer. Ele desfaz tudo. O diabo só trabalha até onde Deus quer que ele trabalhe. E ainda o trabalho do diabo é para o propósito de Deus. Isso que o diabo fica furioso. O diabo trabalha para o propósito de Deus. Entende? Confie no que Deus pode fazer. Você está passando por um problema, você está passando por uma situação, não permita que Satanás maximize as obras dele. Deus é poderoso. Comece a ministrar para a sua própria alma. Deus é poderoso, Deus realiza. Deus, um problema conjugal, fala: Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor nessa situação. O Senhor pode, o Senhor vai fazer. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Comece a ministrar as obras do Senhor na sua vida. Eu li o versículo 13, agora eu quero falar do versículo 4. No segundo fundamento de Davi. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Eu quero falar neste versículo, o segundo fundamento de Davi, que era a soberania de Deus. Você acredita que alguém pode manipular Deus? Quem acredita nisso? Você acredita que alguém pode fermentar Deus? Você acredita que alguém pode dirigir Deus? Então, por que tanto desespero no ser humano quando alguém fala dele? Quando alguém está armando contra ele?
quando uma situação está fermentada, eu fico analisando o seguinte: se você sabe que Deus é soberano, e se você tem esse fundamento na sua vida da soberania de Deus, você precisa aprender a descansar nisso, a confiar que Deus é soberano. E por mais que o inimigo trame males contra você, por mais que o inimigo faça, Deus é soberano. Davi diz, Deus está no seu templo. Ele está falando Deus como Deus. Depois diz, Deus tem um trono, o Senhor é rei, Ele governa. Davi fala da santidade de Deus, do governo de Deus, e ele diz, e o Senhor prova o coração dos homens, Ele vê o que está dentro, Ele sabe o que tem no meu coração, Ele sabe o que tem no seu coração, e isso me dá conforto, e isso te dá conforto. Fala para mim, se não te dá conforto, você saber que Deus conhece o que está no seu coração. Dá ou não dá? Dá conforto ou não dá? Não traz um conforto para você, sabendo que Deus sabe das suas dores, Deus sabe das suas angústias, Deus sabe da sua intenção, Deus sabe do seu coração, Deus sabe. Isso traz conforto. Por quê? Porque você sabe que Ele é absoluto e Ele é soberano. Enquanto as pessoas arrancam os cabelos em uma situação, você descansa nele. Porque você confia nele. Porque Ele é soberano. Ele é absoluto. Deus é soberano. E este era o segundo fundamento que Davi preservava. Deus é soberano. E nenhum fio de cabelo da sua cabeça vai cair sem a permissão dEle. Ele é soberano. E tudo que eu tiver que passar, dois fundamentos. Eu confio em Deus e Ele é soberano. Eu confio em Deus e Ele é soberano. E tudo que você tiver que passar, você confia em Deus e Ele é soberano. E Ele é soberano. E Ele é soberano. Diga amém. Terceiro fundamento. Quinto, versículo 5. O Senhor prova o justo. Porém ao ímpio e que ao ama a violência, odeia sua alma. Ele começa a falar agora do coração de Deus. Ele diz assim, o Senhor prova o justo. Diga para o seu irmão por que Deus prova o justo. Diga para ele o que está escrito em João 15. Para que ele fique mais limpo, mais justo. Para que ele fique mais santo. Para que ele fique mais de Deus. Não fuja das provações. Elas têm o objetivo de melhorar você. Deus prova o justo. Davi estava falando assim, se isso está acontecendo comigo, é porque Deus é soberano, mas eu confio em Deus. E Deus, se Ele está me provando, eu vou ser aprovado. Eu confio em Deus. Deus prova o justo, mas eu também sei que aquele que ama a violência, Deus odeia. O que ele está falando? Ele está falando, Deus me ama. Terceiro fundamento de Davi, Deus me prova porque Ele me ama. E ele diz em Hebreus, eu corrijo e castigo aquele que eu amo. Primeiro fundamento, eu confio em Deus, Deus é soberano. Terceiro, Deus me ama, por isso que Ele me prova. Esses três fundamentos estabilizam a sua vida. Dá estabilidade a você. Toda repercussão da instabilidade vem da falha de um desses fundamentos. No começo da angústia e da aflição de Davi, ele declara, eu confio em Deus, Deus é soberano e Deus me prova porque Ele me ama. Ele sabe que eu confio nele e que eu vou até o fim. Se Deus te prova é porque Ele te ama. Se Deus te prova é porque Ele te ama. Quando Tiago diz assim, tem de grande prazer quando passardes por provação. Você fala, esse moço está louco. Por quê? Qual é o prazer do cristão quando ele passa por provações? Porque ele sabe que o interesse de Deus naquele momento está nele. Aí diz Davi, como que eu posso fugir daquilo que Deus tem para mim? Se Deus tem para mim, eu vou passar por isso aqui. Eu vou passar. E sabe o que Davi sabia também? Davi sabia que aquilo que o homem planta, ele colhe. Aquilo que o homem planta, ele colhe. E ele diz assim, versículo 6, sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre, vento tempestuoso.
e isso será a porção do seu copo. Aqui, ele divide as consequências dos ímpios, dizendo: os laços virão sobre. Laço vem sobre quem? Sobre pessoas desapercebidas e que não são espertas, não conseguem identificar. Fogo, condenação, enxofre, fala do inferno, vento tempestuoso, tempestade. Porque o Senhor é justo, versículo 7, e ama a justiça, e o seu rosto olha para os retos. Você percebeu o que ele diz aqui no versículo de número 4? Que ele está atento, e ele olha. E aí ele diz ainda no versículo 7, e ele olha para os retos. Diga: Deus está olhando para mim. Tudo que você tem que ter diante de Deus, diz Paulo, é uma consciência pura e limpa com respeito aos seus atos. Nunca justificar uma atitude sua em nome de um medo, de uma incerteza, de uma insegurança, em nome de um conselho alheio, em nome de qualquer situação, de qualquer necessidade, de qualquer indução. Mas eu fiz esse negócio aqui, pastora, porque tal pessoa me aconselhou, porque eu ia ganhar dinheiro, porque isso, porque aquilo outro. Essa indução é maligna. Vamos orar, mas antes vamos pensar o seguinte. Davi está passando por uma tentação. As pessoas chegaram para ele dizendo assim: foge, Davi. Davi disse: eu confio em Deus. Deus é soberano. E Deus me ama. E se eu estou passando por isso, é porque Ele confia naquilo que Ele está fazendo. Eu queria que você olhasse para a sua vida e se você tem esses 3 fundamentos na sua vida. E você considerasse hoje o tempo que nós estamos vivendo. Você sabe qual é o tempo que nós estamos vivendo? Qual é o profeta da nossa geração? Paulo. Paulo é o grande profeta da nossa geração. Sabe o que Paulo dizia que acontecia nos nossos dias? Será que eu e você temos tomado cuidado da nossa alma para, nessa noite, você olhar e dizer: deixa eu ver como é que está a minha confiança em Deus. Deixa eu ver como é que eu estou reagindo diante dos assombros, diante das dúvidas, diante das inseguranças. Deixa eu ver o que eu estou fazendo com respeito à soberania. Será que eu acho que um ser humano pode fazer algo contra mim, que Deus esteja desapercebido, dormindo, viajando? Será que eu acho que se alguém falar alguma coisa de mim... Deixa eu analisar o fundamento do amor de Deus por mim. Se eu estou passando por isso, é porque Deus me ama. E eu sei que eu vou dar conta disso. Eu sei que eu vou conseguir. Deus prova o justo.